Então, beleza, acho que eu tô. Vocês estão vendo aí, né? Sim, sim, dá pra ver. Tá, deixa eu só abrir um negócio aqui. Eu já deixo inicializado o aplicativo aqui. Tá, então beleza. Na última aula, né, antes dessa interrupção aí, né, a gente tinha falado de a parte de avaliação de modelos, ajuste de hiperparâmetros, alguns detalhes de treinamento ali e tal. E aí tinha ficado esse exercício aqui, que era um problema real lá para vocês fazerem, né, junto com as outras tarefas aqui, né, nessa interrupção aí das aulas, né. Agora a gente volta, e começa a sair um pouco daquele conteúdo que a gente vinha falando, que era apresentar modelos de classificação, e na aula de hoje, particularmente, vai falar um pouco de redução de dimensionalidade, né, que inclusive é a tarefa dessa semana. E a segunda coisa que meio que ficou faltando para fechar o resto lá, das aulas até então, que é a parte de regressão. Isso aqui é um pouquinho mais rápido, né? Então, só para pelo menos comentar algumas coisas aqui que eu acho que são relevantes. Eu fiquei falando bastante de classificação, falei pouco sobre regressão, então acho que agora é a hora de retomar e falar mais alguma coisinha que difere aqui no contexto de regressão, ou que é uma característica mais particular, né? E aí, daria para a gente começar a falar dos outros modelos a partir da aula que vem, então, descolar da história de classificação, né? Que já vai para clustering, anomaly detection, enfim, outras coisas que são um pouco distintas do que a gente vinha fazendo até aqui, tá? Então, para hoje, a gente vai ter duas partes, né? Uma é essa de redução de dimensionalidade, que é um pouquinho mais longa, acho que eu vou começar por ela, inclusive, e depois vou falar um pouquinho de regressão, que é um pouquinho mais curto, só para fechar alguns tópicos que ficaram faltando, tá? Muitos de vocês têm me perguntado sobre as entregas, né? Assim, eu sugiro que até o fim da disciplina, até o final das aulas aí, essas entregas estejam todas lá no Drive, né? Mas assim, claro que à medida que vocês forem terminando, já vão colocando lá, né? Porque é bastantinha coisa, então se for deixar para fazer depois aí, pela minha experiência em edições passadas, aí não dá tempo, né? Aí acaba que não consegue nem fazer as tarefas e nem se concentrar direito no trabalho final da disciplina. Então, a minha sugestão é, vai fazendo, vai colocando lá, né? Algumas pessoas têm discutido pelo grupo lá, na medida do possível eu também vou respondendo por lá, também eu vejo que vocês vão debatendo entre vocês, acho que é uma coisa boa, né? E assim vai resolvendo aí, né? Eu acho que aqui não é, o objetivo não é ficar vendo se está 100% correto ali, é ver se vocês conseguiram pegar o caminho das pedras aí para entender como resolver esses problemas específicos aí, né? Então, para hoje, eu vou começar, como eu disse aí, com a parte de redução de dimensionalidade, tá? Deixa eu ver só se a gravação está rodando aqui, acho que beleza. Então tá. Então, eu falei em alguns momentos aí sobre redução de dimensionalidade, né? Eu acho que eu trouxe um pouco desse tópico assim em alguns momentos, mas de forma bem vaga, né? E eu comentei lá nas aulas anteriores para vocês que a gente ia ter um momento que a gente ia só falar sobre isso, tá? Então, o objetivo dessa aula aqui, dessa parte da aula, é tentar mostrar o que que é esse negócio de redução de dimensionalidade, né, qual que é a motivação por trás, e quais são os dois grandes grupos que existem para atingir esse tipo de efeito ali nos dados, né? Então, o grande lance aqui é o seguinte, a gente quer tentar achar um modelo, achar uma forma, né? Pode ser um modelo, pode ser uma representação matemática, pode ser um algoritmo, né? Que, dado um conjunto de features, né? Então, eu tenho lá as minhas features, tenho a minha matriz de features lá, sendo que cada coluna é uma feature, né? Na nossa estruturação que a gente vem usando aqui, né? Que tem várias dessas colunas, ou seja, várias dessas features. Eu vou tentar olhar para isso daqui
e falar assim, bom, talvez essa feature aqui e essa aqui podem ser removidas por não ser tão relevantes, ou eu posso fazer algum tipo de transformação nessa matriz e ter uma nova matriz de features com menos colunas, né, para reduzir essa dimensão. Então, existem várias técnicas para tentar fazer essas coisas aqui, e tem uma motivação por trás disso que eu já vou mostrar qual que é. E esse vídeo e essa aula é meio que para falar sobre essas possibilidades. Esse aqui também é um assunto super vasto, que eu vou falar, assim, é bem a ponta da ponta da ponta do iceberg desse tópico, tá? Então, deixa eu falar da motivação, que eu acho que é o ponto mais importante, né? Então, existem algumas motivações por trás desse negócio de redução de dimensionalidade, tá? A primeira é a seguinte, né? Quando a gente tem muitas features, quando a gente vai aumentando, né, o número de features, acontece um fenômeno que é uma espécie de uma esparsidade, né, nos dados, né? Então, da onde que vem essa esparsidade? É, ela vem opa, esparsidade, né? Disso, representação esparsa, né? É, ela vem basicamente do seguinte fenômeno. Vamos imaginar que a gente tem um conjunto fixo de dados, né? Então, vamos supor que a gente tenha 100 pontos, 100 exemplos, tá? E aí a gente representa esses 100 exemplos uniformemente distribuídos em uma dimensão, esses 100 exemplos uniformemente distribuídos em duas dimensões e a mesma coisa em três dimensões, né? Aí a gente vai pegar um elemento básico aqui de cada uma dessas dimensões, por exemplo, esse comprimento em 1D, esse quadrado, né, com o mesmo tamanho aqui desse cara aqui, L, vamos supor, né? Então, L por L aqui em 2D e um cubo de aresta L aqui em três dimensões, né? À medida que a gente vai aumentando o número de dimensões, o número de exemplos desse 100 aqui, ó, que caem dentro desse, né, que estão contidos, vamos dizer assim, dentro desse elemento, né, que é esse comprimento, esse quadrado e esse cubo, ele vai diminuindo e vai diminuindo significativamente, né? Então, aqui eu começo com, em uma dimensão, 42% dos dados caem aqui, 14% aqui e 7% aqui. À medida que eu vou aumentando mais as dimensões, né, cada vez menos dados vão caindo dentro, né, mantendo o número fixo de dados, esse é um ponto importante, né, no limite que eventualmente até pode, dentro daquela região ali, não ter nenhum dado, né. Então, essa esparsidade, essa característica aqui, né, ela faz com que a gente pode imaginar, a gente poderia generalizar, que se eu tenho um classificador, né, aonde o meu número de exemplos é fixo, mas a minha dimensionalidade vai aumentando, ou seja, essas features aqui vão aumentando, vai ficando cada vez mais difícil eu ter uma maneira robusta de determinar aonde que aquele classificador vai passar, né? A esparsidade pode ser tão grande naquela dimensão que eventualmente eu posso ter dificuldade de capturar o que está acontecendo lá do ponto de vista da tarefa que eu estou tentando executar. E isso aqui pode ser classificação, pode ser regressão, pode ser agrupamento, que a gente vai ver mais adiante, né? Essa consequência dessa esparsidade, ela dificulta, né? Eventualmente a criação de modelos, né? Então, em geral, né? Isso aqui não é uma regra, é só meio que uma recomendação, né? Pode falar aí. Se alguém levantou a mão aí ou perguntou alguma coisa, pode falar. Não, eu mandei no chat só, o nome disso é Curse of Dimensionality. Esse é o nome que se usa, né? Sim, eu particularmente eu não sei se esse nome tão adequado assim, mas é um nome que se usa na literatura, né? Uma espécie de uma maldição aí, né, da dimensionalidade, que é como se ela trouxesse assim e ela tem um bônus, né, que é eventualmente ela ajuda na discriminabilidade das coisas, pode ter informações mais que promovem a separação de classes, mas à medida que aumenta demais também, ela acaba virando um problema, né? Então, esse é o ponto, né? Mas beleza, esse é o termo que se usa na literatura, então beleza, né? Obrigado por ter colocado ele aí. Eu prefiro evitar um pouco aí, porque acho que tem algumas implicações desse termo, assim, que podem eventualmente até confundir, né, a interpretação dessa história aqui. Mas beleza. Isso é mais uma opinião pessoal do que, né, um consenso na literatura.
Então, o que eu estava falando é o seguinte, normalmente a gente tem a nossa matriz de features, né? Então, a gente tem nas linhas os exemplos, né? Quantidade de exemplos que a gente tem, e nas colunas as features, né? Então, o que que acontece, né? Se a gente tem uma matriz que ela vou usar o termo que o professor Daniel Pipa usa aí em álgebra linear, né? Que é uma matriz baixinha, né? Ou seja, tem é, poucos exemplos aqui para nós, né? E bastante larga aqui, né? Muitas features, né? A gente acaba se aproximando desse cenário aqui que a gente não quer, né? Que é ter poucos dados para tentar é, trazer dali alguma informação de separabilidade ou regressão, enfim, né? Então, o que a gente quer é tentar ter um número razoável de exemplos ou um número razoável de features, né? Em geral, a conta de padeiro aí que eu estava falando para vocês, né? É assim, você ter pelo menos entre 10 e 20 vezes mais exemplos do que features. Ah, mas isso aqui né, não tem fundamento nenhum, tá? É só meio que uma referência, assim, caso você não esteja perdido em relação a isso, né? Então, se você não consegue, às vezes, aumentar o número de exemplos para chegar numa relação melhor, assim, né? O que você tem que fazer é reduzir, então, o número de features, né? Então, esse é o ponto que eu vou falar nesse vídeo aqui. Uma outra característica que acontece muito, né? É que às vezes existe um negócio chamado dimensionalidade intrínseca dos dados, né? Então, aqui, ó, eu estou num caso que eu tenho três features, tá? X1, X2, X3. Mas, eventualmente, se eu aplicar algum tipo de compressão aqui, ou algum tipo de redução de dimensão, eu até poderia, forçando bem a barra aqui, projetar esses dados numa única dimensão, nessa reta aqui, ó. E ao invés de representar todos os dados nessas três dimensões, perdendo um pouco de informação, dependendo do problema, isso não é crítico, né? Mas eu poderia projetar todos esses dados aqui nessa reta, e aí representar eles só nessa outra dimensão aqui, que eu poderia chamar de Z1. Né? Então, seria uma outra dimensão aí de representação. Então, eu saio de 3D para 1D. Claro que eu mudo, eu faço uma transformação nos dados, né? Então, existe uma perda da informação, até da semântica das features aqui para essa nova representação, mas, eventualmente, do ponto de vista de compressão, isso pode ajudar. E aí, esse tipo de relação pode ser linear, ou seja, eu posso projetar numa reta, né? Ou pode ser não linear, posso projetar numa coisa assim, né? Como está representado aqui nesse anel ou nessa parábola, que seria um caso não linear. Tá? Esse caso não linear, essa curvinha aqui, né? Que eu estou representando, ela tem um nome que se usa na literatura, né? Que é um negócio chamado manifold, tá? Isso aqui é um nome que aparece bastante, tá? Então, seria essa superfície aí, ou seria essa região onde você vai projetar esses dados de uma maneira não linear, né? Não é uma reta, né? Não é uma projeção não linear, tá? Não é uma projeção linear, perdão. Então, para fazer isso, existem dois caminhos, tá? Um caminho é a chamada feature selection, então, né, eu vou selecionar features, ou seja, da minha matriz lá, eu vou pegar algumas features só, algumas colunas, e vou dizer que eu vou manter elas para o meu modelo. Então, eu não faço nenhum tipo de transformação, não faço nada, eu só removo features daquele meu conjunto total. Ou eu vou fazer um negócio chamado feature extraction. Então, feature extraction está relacionado a um tipo de transformação. Tá? Então, eu vou aplicar uma transformação nos dados, onde a matriz vai ser uma nova matriz, cujas colunas, então, tem uma relação matemática com com a matriz original, mas não necessariamente tem uma relação física, semântica com as features originais. Então, eu perco a interpretabilidade, em geral, né, das features por conta dessa transformação matemática. Tá? Mas é importante ter em mente que, quando eu faço a redução de dimensionalidade, seja por feature selection ou por feature extraction, né, a dimensão nova dos meus dados, que é essa dimensão K, do número de colunas da minha matriz de features, né, a gente vai sempre buscar que ela seja menor do que a dimensão original. Né? E aí, essa transformação, como eu falei, né, dentro do feature extraction, ela pode ser linear, né? Então, quando eu estou projetando numa reta, num plano, num hiperplano, ou ela pode ser não linear, né? Que é quando eu projeto isso dentro de um manifold ali, né?
Então, o que que eu vou fazer? Eu vou explicar um pouquinho, bem rápido, os métodos de feature selection, tem vários aí, né? Isso aqui também é uma literatura gigantesca, foge até um pouco da área de machine learning isso e vai para outras áreas aí, né? E depois um pouquinho dos métodos de feature extraction, pelo menos os mais clássicos aí, mais recorrentes, tá? Perguntas até aí, rapaziada? Beleza. Então, Professor, pode falar. desculpa, só para Pode dar falar. uma, sei lá, ficar um pouco mais sucinto na minha cabeça. A ideia principal aqui nesse algoritmo agora é a gente basicamente ter datasets com poucos exemplos e muitas features para O contrário, tentar compreender melhor. muitos exemplos e poucas features, para daí poder fazer o que a gente vinha fazendo até então. Ah, tá. Montar um Beleza. classificador e tal, né? Imagine lá no problema que você fez lá da detecção de queda, que você estava inspirado lá e criou 2.000 features, né? Só que lá Uhum. você tinha, sei lá, não sei se chegava a 100 exemplos, né? Sim. Então, você teria uma matriz com poucos exemplos, né, e muitas features, né? Então, o que você poderia fazer é aplicar alguma dessas técnicas aqui para tentar primeiro reduzir o teu número de features e chegar numa relação melhor ali de número de exemplos, número de features, né? Para daí poder aplicar os teus classificadores. Porque se você aplicasse direto naquelas 2.000 features, você ia chegar num cenário tipo esse daqui, onde você não ia conseguir capturar nenhuma informação lá. Aquilo ia ser um ponto tão perdido no espaço que ele quase não diz muita coisa assim em relação à vizinhança, em relação à proximidade e tal, para você tentar construir um classificador que seja minimamente razoável, sabe? Entendi. Valeu. Beleza. Então, o primeiro conjunto de métodos aqui seriam os métodos de feature selection, né? Então, seleção, né? Eu vou escolher features, tá? Vou falar de dois, que são os dois clássicos básicos e que geram ali uma rede de outros vários métodos, né? Que é o sequential backward selection, e depois eu vou falar do forward, tá? Então, o que que o sequential backward faz, tá? Ele é basicamente um método de busca, então quem já estudou inteligência artificial aí, ou métodos de busca aí no passado, né, vai ver lá que métodos de busca, basicamente você monta uma árvore de busca, né, e vai percorrendo essa árvore com várias estratégias ali, né, para tentar percorrer, né, o máximo possível, né? Se for uma busca do tipo exaustiva, você vai varrer a árvore inteira, né? Se não, vão ter outras abordagens ali para você varrer o máximo que você conseguir para tentar chegar na melhor solução ali de busca que você pode atingir, tá? Então, o backward, ele faz o seguinte, você começa com todas as suas features, então, vamos supor que você tem 5 aqui, né? Aí, o que você vai fazer? Você vai tentar ir removendo uma por uma aqui, né? E para cada feature que você remove, você vai treinar o modelo sem ela. Treinar e testar o modelo sem ela ali, né? Treina o modelo e testa sem ela. Aí aqui, o que você pode fazer? Aqui começa, às vezes, a encrencar do ponto de vista computacional. Quando você remove uma feature, você pode treinar o modelo, né? Fazer o treinamento lá usando, por exemplo, validação cruzada, onde você treina 5 folds, testa os folds. Dentro dessa validação cruzada, você pode fazer grid search, né, para ter a otimização dos hiperparâmetros e não ficar enviesado ali a uma escolha de parâmetro e tal. Pode fazer tudo isso aqui, que é o que vocês fizeram lá antes, né, para cada feature que você remove aqui. Aí, beleza, você fez essa análise aqui, você viu que a feature que remove, né, que tem o menor impacto do ponto de vista de classificação é a 4. Então, beleza, você vai lá e arranca 4. Tá? Aí você tem só 4 variáveis. Você vai continuar esse processo, né? Você vai manter essa remoção de features aqui, sempre tendo em vista essa menos relevante, né? Até o ponto que você remove todas as features ali, né? E aí você pode escolher, bom, se eu ficar com 3 variáveis, nesse cenário eu vou ter tanto de acerto. Se eu ficar com 2, tanto. Se eu ficar com uma, tanto. 4, tanto. Então você pode ter um critério de escolha ali, né? Ou mesmo você pode dizer assim, ó, eu quero chegar até 3, ou eu quero chegar até 2 só, né? Para tentar fazer essa análise.
Um ponto importante desse método aqui é que ele não é um método exaustivo, ou seja, ele não percorre todas as possibilidades. Porque eu removo uma, e à medida que eu removo essa, eu continuo a minha busca, como se eu pegasse uma seção da minha árvore de busca, onde aquela feature já caiu fora, e eu continuo removendo as outras a partir dela. Mas todo aquele resto da minha árvore de busca, né, todas as outras combinações aqui, aonde eu removo outras features inicialmente, isso aqui não é feito, né? Então, às vezes o pessoal confunde esses métodos aqui, né? Tem a impressão de que eles têm essa característica de ser exaustivo, mas não é, né? Mas, de certa maneira, eles funcionam bem, assim, né? Para ter uma referência e ver, às vezes, que features que são, de fato, irrelevantes, é uma boa estratégia, tá? E tem o dual desse cara aqui, que seria o forward, né? Onde eu começo sem nenhuma feature e vou incluindo as que fornecem o melhor resultado de classificação individualmente, né? Vai fazendo isso até chegar no número de features que você deseja. Você pode combinar o backward e o forward também, tem várias outras estratégias, né? Inclusive, se vocês forem ver aqui, ó, por exemplo, lá no Scikit-Learn, tem várias abordagens aqui que decorrem desses caras. Tem, inclusive, outras aqui, né? Dentro dessa biblioteca aqui tem bastante coisa. Tem outras que eu já vou falar na sequência aqui, né? Mas, enfim, todos esses métodos que são algorítmicos, né? Que tem por trás um mecanismo de busca, eles fazem uso de algum tipo de uma estratégia parecida com o backward ou o forward, né? Existem métodos baseados em computação evolucionária também, algoritmo genético, essas coisas aí que ajudam a acelerar a busca, faz uma busca mais ampla, né? Explora aquele negócio do exploração local versus global, né? Que o pessoal que mexe com busca e otimização conhece bem, que é o tal do exploration versus exploitation, né? Que é basicamente a dualidade entre fazer uma busca global, né, geral na tua árvore de busca, ou uma busca mais local, né, melhorando localmente algum resultado, né? Mas como eu disse, isso aqui começa a fugir um pouco de machine learning e ir mais para uma outra área aí, né, que também está relacionado com inteligência artificial, mas é um pouco diferente. Tem disciplinas específicas que tratam desses tópicos aqui, né? No CPGI tem lá meteorística, computação evolucionária, até a disciplina de otimização do Magatão lá fala um pouquinho sobre esses métodos, tá? Então, por isso eu não vou ficar entrando muito em detalhe aqui. Professor, Pode falar. me desculpa, eu quero perguntar uma coisa que isso tem a ver com um projeto que eu gostaria de desenvolver no meu doutorado. No caso, por exemplo, que eu tenha lá um dataset onde algumas features são importantes para algumas classes e zero importância para outras, e algumas outras features para outra classe e assim por diante. Então, as features são assim, grupos de features que, por exemplo, envolvem a classe 1, 2 e 3, é um outro grupo de features que envolve a classe 5, 6 e 7, e assim por diante. Eu teria que daí fazer uma seleção baseada em features daquele grupo, né? Eu faria qualquer uma desses métodos, o backward, por exemplo, mas assim, me preocupando com as features de 1 a 10, vamos supor, né? Pois é, só que você tem um problema, né? Porque quando você está na tua etapa de testar o modelo, né? Você não sabe que classe que ele é, né? De antemão. Então, como é que você vai escolher que features você vai... Não, mas no treino eu sei. O problema é que no teste você não sabe, né? E aí, o que você faz no teste? Se você não sabe qual que é a classe que ele pertence. Mas eu não poderia fazer aquele negócio de validação cruzada para fazer essa seleção? Não, você pode. Você pode treinar o modelo que você quiser. Só que daí, por exemplo, você vai ter um modelo para classe A, um outro modelo para classe B e outro para classe C, certo? Mas vamos dizer assim, eu diria assim, ó, vamos dizer, da feature de 1 a 10, as 3 melhores são a 5, 6 e 7. Para todas as classes? Para aquelas classes ali. Eu manteria 5, 6 e 7 no dataset inteiro, porque é importante para aquele grupo de classe. Aí no próximo eu selecionaria mais algumas. Isso seria válido? Normalmente isso se faz em conjunto, não por classe, sabe?
Você vai fazer isso para todas as classes ao mesmo tempo. Porque senão acontece isso que eu estou te falando. Se você tiver um modelo por classe, depois na hora de testar, meio que você perde a possibilidade de implementar isso aí, né? Porque você de antemão não sabe a que classe aquele exemplo pertence, né? Então, você teria que fazer isso para todas as classes. Isso, Beleza? exatamente. Faz tudo ao mesmo tempo. E aí você vai dizer, ó, para todas as classes, o conjunto final de features é esse aqui. Isso. E é basicamente isso que eu te mostrei aqui, tá? Então, se você quiser depois até ver lá, ó, tem os códigos aqui, ó, né? Tem um código exemplo aqui. Opa, que não abre pelo Colab e por padrão. Da aula de hoje, tá? Se você olhar lá, o que eu faço no exemplo é exatamente isso. Eu vou treinar o modelo, vou pegar um dataset aqui. Opa, acho que tá errado aqui. Deixa eu ver. Ah, esse aqui tá bem no fim aqui, ó. A parte de seleção de features. Deixa eu achar. Ó, Sequential Feature Selection, né? Então, tem um aqui que eu faço na mão, né? Tem um exemplo na mão aqui, e tem outro usando o Scikit-learn, né? Scikit-learn é esse SBS aqui, por exemplo, né? Que você pode utilizar, tá? E aí ele vai te dizer assim, ó, qual que é a acurácia para todas as classes, o teu dataset inteiro, em relação ao número de features que você tem. Então, por exemplo, aqui você poderia dizer assim, beleza, acho que com 3 já meio resolve o meu problema. Aí você pode vir aqui e pedir para ele te dizer quais são as 3 mais relevantes, tá? Então, ele Eu também fiz tem essa... eu fiz uma versão meio medieval disso aí no projeto das férias ali. Uhum. Não, Também é mas possível. eu acho que eu entendi, professor. Obrigado. Uhum. Beleza. Mas é sempre o dataset inteiro, tá? Depois, se você quiser dar uma olhada nessa parte do código aqui da aula de hoje, ó, tá aqui esse código, né? Tem a implementação passo a passo de um dos métodos aqui, né? Que é o backward, no caso, né? E depois tem usando o scikit-learn aqui para fazer essa análise, tá? Também no Vou olhar, final... professor. Oi? Vou olhar com certeza. Obrigado, professor. Tá. Aí tem uma outra coisa aqui que eu deixei no fim, ó. O Random Forest, ele tem um negócio chamado Feature Importance lá. Porque como o Random Forest, ele são várias árvores que são treinadas com parte das features, né? Pegou aleatoriamente, né? Ele consegue fazer uma conta no fim, né? Para cada árvore, quais são as features que são mais importantes para gerar aquela separabilidade para cada árvore da Random Forest. Então ele consegue plotar, depois que ele roda a Random Forest lá, né, um negócio chamado Feature Importance, né? Que é o seguinte, ó, para classificação, todas essas features aqui foram importantes, mas as que menos apareceram, as que menos forneceram discriminabilidade para as várias árvores da Random Forest, foi essa e tal, né? Então você pode até estabelecer um limiar aqui e pensar, bom, olhando para a Random Forest, então eu vou usar só essas features aqui para tentar fazer a classificação, né? Isso aqui é uma consequência natural lá da forma como a Random Forest é treinada, né? Então dá para usar também, mas tem que lembrar que é uma coisa particular da Random Forest, né? Onde você pode categorizar as features por conta da forma como elas aparecem nas árvores treinadas na Random Forest, né? Generalizar isso aqui para outros modelos às vezes é meio arriscado, tá? Então, eu já vejo muita gente, às vezes, tentando usar esse feature importance e aplicar isso em outro contexto e não ter um sucesso igual tem para o Random Forest, porque, de fato, ele é uma conta decorrente da forma como a Random Forest é treinada e como essas features são distribuídas entre as várias árvores, né? Então, dá para usar, mas sugiro sempre usar ele aqui no contexto da Random Forest. Aqui no código também tem um exemplo de como que você tira essa informação de lá, né? Mas ele está dentro desse Feature Importances aqui, né? E tem como você ordenar e plotar essas informações lá, tá? Beleza? Não sei se alguém de vocês tinha visto isso aí antes, mas de qualquer maneira já coloco aí para vocês para ter essa informação. Mais perguntas aí, pessoal? Então, assim, ó, falou de feature selection, tirar features, remover features.
normalmente relacionado a um método de busca que tem um processo algorítmico, né? Não tem nenhuma transformação matemática, não tem nada. É um processo decorrente de uma busca, aí, de um método de busca, tá? E aí, né, qualquer método de busca é válido nesse contexto aí, né? Então, daria para usar sem problema nenhum. Professor, Oi. não entrando na parte de transformação de Uhum, dimensionalidade, que nem o PCA e o LDA, né? uhum. Ainda na Feature Extraction, o João Pedro ele perguntou qual que seria a diferença entre o L1 e o Feature Selection. Ah, beleza. Então, assim, ó, deixa eu ver aqui só se eu tô com... viu, João? Espera um pouquinho, porque eu vou, na próxima parte ali da aula, que é essa parte aqui de regressão, que é mais fácil de explicar esse negócio que você perguntou aí nesse contexto, eu vou trazer de novo essa questão da normalização, da regularização L1, né? E aí eu vou explicar o porquê que ela pode ser usada no contexto de redução de features, tá? Então espera, daqui a pouco a gente já entra nesse assunto aí. Que a regularização também fornece isso, mas daqui a pouco eu falo sobre essa história aí. Tá? Tá, então beleza. Então, falei rapidinho aí dos feature selection, né? Em geral, assim, ó, eu sendo bem sincero com vocês, quando eu vou usar feature selection, eu acabo sempre usando o forward ou o backward mesmo ali, né? Para fazer algum teste inicial. Dificilmente eu fujo desses métodos aí, né? Uso bastante a random forest ali, aquela característica do feature importance dela. Para ela ali, aquele negócio ali é muito útil mesmo, né? Às vezes a gente vê que existe um patamar bem significativo ali de degrau, né? Entre as features, o que pode ajudar bastante você a selecionar features especificamente para random forest, tá? Então, eu acabo que fico sempre nesse contexto aí mais simples, né? Mas, claro, o universo aí é bem longo nesse assunto. Inclusive, é um tema que quem quiser estudar isso aí, de repente fazer um projeto final mais específico nessa área, pode fazer. Manda ver aí, mano. Sim, professor. No caso dessa técnica da Handle for, Uhum. significa que as features que ela selecionar como sendo as mais importantes para outro modelo não será importante, é isso? Pode É, não pode não ser ser. importante. Pode não ser. Não, Ok. não dá para você ter garantia de que vai ter o mesmo comportamento, tá? Porque assim, ó, quando você treina Random Forest, você treina várias árvores, né? Uhum. Então você vai ter várias árvores lá, né? Que vai separar, cada uma delas vai ter uma parte das features e uma parte dos dados. Então ela não está olhando todos os dados e não está olhando todas as features, né? Ok. Então, assim, quando você vai fazendo esses splits aqui, né? Depois que você treina aquela árvore, você vai ver que algumas features fornecem uma discriminabilidade, uma separabilidade maior. Então, às vezes, para essa árvore lá, feature 1, 2, 3, sei lá, teve maior separabilidade, para essa 2, 3, não sei o que e tal. E essa separabilidade lembra que é aquele ganho de informação lá, que é uma conta que você faz lá para determinar os splits, né, em cada árvore, tá? E aí, quando você treina tudo isso aqui, você vai olhar para cada uma dessas features aqui, olhar para o ganho de informação que elas fornecem, e aí o modelo faz uma conta, né, ó, na média, a feature 2 lá foi a que mais teve ganho de informação para todas as árvores, né? Uhum. Então, ela é uma feature que ela tem a sua relevância, né? Então, isso serve para a forma como é treinada a Random Forest, né? Mas vamos supor que lá, sei lá, feature 10 teve pouca relevância na separabilidade lá do treinamento da Random Forest. Mas quando você vai treinar com a SVM, putz, a 10 é bem boa. Né? Por quê? Porque o esquema de treinamento da SVM leva em conta todas as features ao mesmo tempo, então isso aí muda o formato do teu espaço, né? Então, o que vale de feature importance para Random Forest, dá para garantir para ela ali, né, nessa interpretação. Para os outros modelos, tem que tomar um pouco de cuidado. Agora, sim, se você quiser testar, testa, não tem problema nenhum, né? Às vezes isso pode te ajudar a Ok. ter né, uma interpretação e sei lá. Beleza? Ok. Obrigado.
Tá, então vou dar sequência aqui. Então, olha só. Agora a gente vai sair, então, de Feature Selection e vai para Feature Extraction, tá? Feature Extraction, como eu falei para vocês, ela está intrinsecamente relacionada a pegar a matriz, com várias colunas aqui, que são as features originais, em cima dessa matriz fazer uma transformação matemática, né? Vou pensar aqui do ponto de vista linear, de álgebra linear, ou seja, eu vou multiplicar essa minha matriz X aqui, né, das features por uma matriz W, e eu vou ter uma outra matriz com outras features aqui, né? Como eu disse, que não tem mais relação semântica ou física com as features originais, mas que promovem algum tipo de compressão da informação, redução da dimensionalidade, ou seja, eu vou ter menos colunas aqui, que eu estou chamando de K, em relação a D, né? Então, o K vai ser menor que D. Tá? E ainda assim, eu vou tentar manter, né? Mantendo a separabilidade, se for um problema de classificação, por exemplo, né? Ou vou tentar fazer isso aqui, né? Nem todos os métodos fazem isso diretamente, né? Mas, na medida do possível, sempre tentar manter a separabilidade das coisas, tá? Então, o que é a redução de dimensionalidade, do ponto de vista de feature extraction? É eu pegar meus dados de entrada, multiplicar por uma matriz X e obter uma matriz Z aqui, que é uma matriz com menos colunas, tá? É isso aqui, né? Uma transformação matemática. Muito cuidado que você perde a interpretação das features. Vamos supor que você ficou lá meses bolando uma feature que tem tudo a ver com o teu sinal, sei lá, você pegou lá o teu detector de quedas lá e você gastou um tempão bolando uma feature que pega o valor máximo, diminui do mínimo, faz não sei o que, passagem por zero, fez uma conta insana lá e achou que aquela feature é a melhor feature do mundo que você já conseguiu criar para aquele problema. Uma vez que você fez essa transformação aqui, né, claro, a separabilidade daquela tua feature, ela pode se manter aqui durante o processo, né, mas a interpretação dela já não é mais válida, né, passou a ser um outro espaço, passou a ser uma outra coisa, né, voltar aqui para deixar isso mais claro. Quando eu projeto esses dados aqui que estão em 3 dimensões, esses pontinhos aqui, ó, projeto nessa uma dimensão aqui, o que significa essa dimensão 1, 2 e 3 não tem mais nada a ver com o que significa essa dimensão da reta aqui do ponto de vista físico, do ponto de vista semântico. Existe uma relação matemática, eu posso ir e voltar nessa transformação como eu quiser, né? Tranquilo, isso aí é fácil, uma transformação linear, uma multiplicação de matrizes, porém, do ponto de vista físico, do ponto de vista de interpretação, eu perco a informação, tá? Então, beleza. Então, aí, o que acontece? Aqui existe um universo, né, de métodos de redução de dimensionalidade. Inclusive, quem tem interesse aqui, ó, eu até esqueci de colocar isso no slide aqui, mas a página do professor Lawrence aqui, né, que é um cara muito ativo nessa área, ele tem um Git muito atualizado e muito interessante aqui, principalmente do ponto de vista de redução de dimensionalidade, particularmente tem um paper aqui, eu acho que é de... Deixa eu ver. São vários, na verdade, né? Mas tem, esse aqui é um que é legal, assim, que ele vai pegar vários métodos de redução de dimensionalidade, né? Então, vai pegar vários tipos de datasets, vários tipos de métodos de redução de dimensionalidade e discutir aí uma questão mais de comportamento de cada tipo de redução de dimensionalidade em cada tipo de dado, né? Então, esse aqui é um paper interessante. Tem um outro que ele faz um review, assim, de todos os métodos de redução de dimensionalidade. Ele inventou esse T-SNEAK, no final da aula eu vou falar sobre ele aqui. Eu não sei onde é que está essa... Aqui, ó, esse cara aqui, ó. Eu vou colocar esse cara aqui no chat, depois vocês podem dar uma olhada também, tá? Ou melhor, vou fazer diferente, eu vou colocar isso aqui no slide, que daí todo mundo tem acesso e pode entrar mais fácil depois aí, até quem está assistindo os vídeos, tá?
Então, o que ele faz aqui? Ó? Ele faz uma comparação super completa de vários métodos de redução de dimensionalidade. Quais são eles? Ó, tem aqui uma infinidade. Então, ele vai categorizar de acordo com o tipo de método de otimização que se usa, se é linear, se é não linear, se é baseado em distância, se é baseado em distribuição de probabilidade e tal. E aí ele vai apresentar, né, matematicamente cada um desses caras. Vejam, é um paper longo, né? Vai falar de cada um desses caras aqui, e aí lá no fim ele vai trazer alguns resultados e algumas interpretações, assim, ó, esse tipo de dado, se você tem um dataset que tem, sei lá, características super não lineares, e que se aproximam desse tipo de formato, eventualmente um método de redução de dimensionalidade não linear desse tipo aqui pode ser mais apropriado. Então tem um monte de conclusões aqui que são bem relevantes, tá? Claro, se a gente fosse discutir um paper desse aqui, gastaria muito tempo, né? Ia ficar uma coisa aqui meio densa demais, né? Principalmente porque ele vai bastante na matemática, né? Então, por conta disso, eu optei por aqui nessa aula falar só de três, né? Que acho que são, em geral, aí, né? Pelo menos dão uma ideia, assim, de cada contexto, né? Que é o PCA, o LDA, e daí no final eu vou falar rapidinho um pouquinho do TSNE ali, que é o método dele, né? Do Lawrence, né? Esse cara aqui é um pesquisador, acho que hoje ele deve ser diretor no Facebook lá, não sei, faz tempo que eu não tenho acompanhado aí a carreira dele, mas ele com certeza, nos dias de hoje, aí, é a referência aí para essa parte de redução de dimensionalidade, tá? Então, eu vou falar um pouquinho do método dele e também vou apontar um outro link para quem quiser estudar um pouquinho mais esse método dele aí, que é também meio que o estado da arte para essa parte, eu não diria de redução de dimensionalidade, mas de visualização de dados, tá? Então, eu vou falar do PCA, Principal Component Analysis, o Linear Discriminant Analysis, o LDA, e depois o Kernel PCA, né? Então, começando aqui pelo PCA, que é o mais clássico, e talvez vai ser o que boa parte de vocês vai acabar usando aí no projeto final da disciplina, ou nos primeiros trabalhos aí nessa área, tá? Então, o que o PCA faz? O PCA, primeiro, ele é não supervisionado. Daqui a pouco essa diferença vai ficar mais clara aí para vocês, tá? Mas é não supervisionado no sentido que ele não leva em consideração nenhuma informação de classe. Ele pega aquele volume de dados, aquela matriz de features lá, e ele não quer saber quem que é o Y daquela matriz. Pega a matriz inteira e a transformação W que vai ser aplicada em cima dessa matriz. Não importa a informação de classe, né? E aí, o objetivo da PCA é um método estatístico clássico, que já relativamente antigo, né? Ele tenta, daquele volume de dados que você tem, então esses pontinhos aqui que estou representando por duas features, né? Encontrar quais são as direções ou as dimensões de máxima variabilidade dos dados. Então, esqueça esse PC2 por enquanto aqui. Vamos supor que eu queira projetar esses dados x1 e x2 na direção de máxima variação. Então, pensem que eu vou sair de duas dimensões e vou para uma, e o meu requisito para essa uma dimensão é que ela seja a dimensão de máxima variabilidade dos dados. Então, pense aqui, ó, se você tem uma dimensão, você tem uma reta aqui, né? Você poderia ter essa reta, poderia ter essa reta aqui, né? Poderia ter a reta do PC1 também, tá? O que eu quero buscar é a reta que, quando eu projetar os dados nessa reta, ou seja, passar de duas dimensões para uma, quando eu falo projeção, é projeção do ponto de vista de álgebra linear mesmo, tá? Estou projetando dados de duas dimensões em uma reta, estou projetando pontos em uma reta, ponto em um plano. Uma formulazinha que tem lá, né, na álgebra linear aqui, que é bem convencional, tá? Então, o que eu quero, quando eu faço isso, quando eu projetar esses caras aqui nessa uma dimensão, essa dimensão que eu vou projetar aqui, em relação a todas as outras, é que vai ter a maior variabilidade dos dados. Então, se eu fosse tentar escrever, mesmo que porcamente, né, em termos matemáticos, o que eu estou falando, o que eu quero é tentar maximizar, sei lá, vou chamar de variância aqui, né? Pode ser a variância, essa variabilidade dos dados, né? Dos dados quando eles forem projetados nessa nova dimensão, sei lá, Z, U, qualquer uma que eu tô tentando escolher. Então, de todas as infinitas possibilidades que eu tenho, vai ter uma que, quando eu projetar os dados nela lá, os dados vão ter a maior variabilidade possível, vai estar o mais espalhado possível, né? Nessa figura aqui dá para ver que o PC1 né?
é até meio simples de observar isso aqui, né? Mas o que eu quero tentar daqui a pouquinho é mostrar para vocês como fazer isso matematicamente, né? Tentar abrir um pouco mais essa minha maluquice aqui, né? Então, é isso que a PCA faz. Ela tenta, primeiro, encontrar a direção de máxima variância, máxima variabilidade ali dos dados, né? A variância é o que se usa mesmo, né, para medir essa dispersão ali, né? E aí, o que você faz é, uma vez que você determinou a primeira, todas as outras vão ser ortogonais. Então, se você tiver uma outra dimensão, PC2 vai ser ortogonal a essa 1, né? E você pode ter tantas dimensões aqui quanto dados de entrada, não tem problema, tá? Isso aqui, no fim das contas, você pode escolher quantos você quer e eu já vou falar sobre isso. E por que é ortogonal? Porque a PCA impõe que seja uma base, né? Do ponto de vista lá de álgebra linear, uma base tem essa propriedade da ortogonalidade, né? Então, por conta disso, existe essa restrição aí, né? Mas beleza, sem entrar muito em detalhes disso aí, né? Só ressaltando que vai ser ortogonal uma a outra, tá? Beleza, então como é que a gente faz isso matematicamente? Então, o ponto importante aqui é que eu vou sair de um vetor de features, né? Que forma a minha matriz de features aqui, que tem uma dimensão D. Quando eu multiplicar pela minha matriz W, né? Que é a minha matriz de transformação, eu vou obter o Z com uma dimensão K. K vai ser menor que D, né? No caso da PCA, o K pode ser menor ou igual a D, né? Também o limite superior seria o tamanho de D ali, né? E aí o que eu preciso, então, é encontrar quem é esse W, né? A minha pergunta da PCA é essa, né? Quem é o W que maximiza a variabilidade dos dados aqui em Z? Esse é o esquema da PCA, tá? Vou tentar falar rapidinho de como que matematicamente isso aí é feito, tá? Então, primeira coisa é o seguinte, né? A gente precisa medir a variância dos dados projetados, porque o que eu quero maximizar, no fim das contas, como eu falei para vocês, eu vou trazer de novo aquela minha matemática estranha, né? Eu quero maximizar a variância dos dados projetados, né? Então, a primeira coisa que eu preciso saber é quem são os dados projetados. Então, os dados projetados vão ser... Aqui eu estou simplificando, tá? Poderia trazer uma norma e tal, pegar bem a fórmula da álgebra linear, mas como isso aqui, do ponto de vista da matemática da PCA, desaparece, né? A questão de normas e tamanho das coisas aqui não é tão importante, então eu vou pegar só uma partezinha da fórmula dos dados projetados, que é o seguinte: se eu quero projetar o x na minha nova direção, minha nova dimensão U, então U para mim aqui seria a direção de máxima variância, né? Então essa aqui é a direção da PC1 lá, né? Da componente principal 1, que é a direção de máxima variância, né? Máxima variabilidade dos dados, né? É basicamente fazer esse produto interno. Eu vou pegar a minha direção U1 aqui, né? Chamando de U1, porque é da PC1. Fazer o produto interno dos dados, então isso aqui eu tenho meus dados projetados. Teria que ter uma norma, como eu falei ali e tal, mas essa norma acaba caindo fora da matemática, então estou simplificando e tirando ela fora. Não tem problema, tá? E o que eu quero é a variância. Então, eu vou pegar a fórmula da variância, né? Tem aqui a matriz de covariância, né? Porque vou pegar de todos contra todos os dados, eu quero, né, a variância completa, né? Quero medir a variância de todos os dados, basicamente, né? Então, eu vou pegar a minha matriz de covariância, tá? Se você não está familiarizado com essa notação de matriz de covariância, não tem problema, tá? Por enquanto, se preocupa só que isso aqui é uma fórmula. Vou ter uma aula mais adiante que vai falar só de métodos estatísticos, daí eu vou retomar um pouquinho esses conceitos aqui, tá? Então, eu vou pegar a matriz de covariância. A definição da matriz de covariância é a seguinte: é eu pegar o meu ponto, subtrair da média e multiplicar pela transposta disso aqui, tá? Então, se eu pegar essa fórmula que eu tenho aqui, né, que eu estou tentando, né, pegar, então, a variância dos dados projetados, tá? Que eu estou pegando aqui, essa aqui seria o S dos dados projetados, tá?
basicamente seria pegar essa formulazinha aqui, né, substituir aonde eu tenho xn, eu vou ter o dado projetado, e aonde eu tenho a média projetada. Tá? É pegar essa fórmula daqui e substituir esses dois caras aqui. Tá? Eu remontaria essa equação que está aqui em cima. Tá? Que pode ser escrita na forma de um somatório, ou pode ser escrita numa notação aqui mais compacta, do ponto de vista de álgebra linear, que é isso daqui. Então, se você trabalhar aqui nessa notação, você vai chegar nessa representação, desde que você leve em conta que a matriz de covariância é dada por essa expressão que está aqui. Tá? Só uma forma de tirar esse U transposto e tal. Matemática que eu também não vou detalhar aqui, mas é fácil de chegar nessa relação aqui com um pouquinho de álgebra em cima dessas relações, tá? Então, o que que eu tenho aqui? Essa expressão que está aqui, ela me diz qual é a variância dos dados projetados, que pode ser escrita dessa maneira aqui, porque a fórmula da matriz de covariância é essa, e o que eu estou fazendo é só simplesmente colocar os dados projetados aqui. Ou, do ponto de vista de álgebra linear, posso compactar essa relação e dizer que ela é dada por essa expressão que está aqui. Dimensão da principal componente 1 lá, né, transposto, vezes matriz de covariância, vezes 1. Tá? Então, o que eu quero descobrir, o que eu quero tentar encontrar, né, é quem é esse U1 aqui, né, quem é a minha variável U1 aqui, que é a componente principal 1, que vai maximizar a variância dos dados projetados. A variância dos dados projetados está aqui, ó, né, essa expressão que está aqui. Então, o que eu quero é isso aqui, ó. Está aqui meu problema da PCA. Quero encontrar o 1 que maximiza a variância. Tá? Tem uma álgebra das continhas aqui, depois vocês podem fazer com calma para se convencer disso, mas é a expressão para encontrar a PCA. Eu poderia formular o problema de otimização só dessa maneira, e tentar resolver ele aqui sem problema nenhum. Só que o que acontece, né? Se eu resolver ele dessa forma aqui, facilmente eu chego à conclusão que esse 1 aqui pode ter norma infinita para resolver esse problema de maximização. Então, para forçar aqui, evitar essa solução, né, a gente impõe uma restrição aqui, que o produto interno de 1 com ele mesmo tem que ser unitário. Então, é uma base depois lá, né, no ponto de vista de álgebra linear, é uma base ortonormal lá da PCA, ortonormal, né, que é ortogonal e tem norma unitária. Né? Beleza. Então, do ponto de vista de otimização, é só para evitar a solução que esse 1 vai infinito. E aqui, do ponto de vista de interpretação, aí também vai gerar essa base ortonormal. Mas beleza, a PCA está aqui, ó, maximizar, quando eu olho para essa expressão aqui, o que eu tenho que interpretar é, estou maximizando a variância dos dados projetados. Tá? Quem é o 1 que maximiza essa variância? Tem essa restrição aqui, mas a PCA, o core dela está aqui. Aí, se a gente for resolver isso aqui, né, com método de otimização, então lembra lá que eu falei para vocês que método de otimização com restrição de igualdade, eu monto o lagrangiano lá, né? Então, eu vou montar o lagrangiano, coloco lá a minha função objetivo, coloco um multiplicador de Lagrange lá e coloco a restrição de igualdade aqui. Tá? Poderia resolver isso aqui fazendo todas aquelas derivadas lá, igual eu fiz na aula, né? Deriva em relação a 1, deriva em relação a lambda e tal. Igual a 0, né? Para tentar solucionar esse problema. Só que se a gente for fazer isso aqui, ó, a primeira derivada, que é em relação a 1, né? Se eu for derivar tudo isso aqui em relação a 1, esse é até um exercício legal de vocês fazerem depois, né? Faça essa derivada, dá para quase fazer de cabeça se você tiver fluência derivada em relação a vetores aqui, né? Mas o que vai ficar é esse SU1 aqui, né? E vai ficar um lambda vezes o 1 nessa derivada de cá, né? E aí, o que vai acontecer é que vai ficar S1 menos lambda 1 igual a 0, que, resolvendo, vai ficar essa expressão que está aqui. Tá? Eu tenho matriz de covariância, vezes o vetor 1, né? Lembre que o que eu quero encontrar aqui é o 1, né? Claro, eu vou ter que, né, determinar esses multiplicadores de Lagrange aqui, mas é consequência, né? Mas meu objetivo é determinar quem é o 1, aonde que está aquela direção de máxima variância lá que eu estou buscando. Tá? Então, eu cheguei nessa relação aqui, ó. Uma matriz vezes um vetor é igual a lambda vezes o mesmo vetor. Né? Essa expressão aqui, ó, se vocês lembrarem lá da álgebra linear,
É uma expressão do tipo assim, ó, AX igual a lambda X. Matriz vezes um vetor igual a um escalar vezes aquele mesmo vetor. Essa é uma expressão de decomposição em autovalores e autovetores da matriz A. Tá? Então, quando eu faço essa expressão aqui, eu estou tentando buscar quem são os autovalores e autovetores dessa matriz A. O que ela significa, né, do ponto de vista de interpretação? Quando eu multiplico esse vetor x por A, e o que acontece com ele é que ele só muda o tamanho dele, né, ou o sentido que ele está apontando, porque isso aqui é só um escalar, né? Eu estou tentando buscar quem são os autovetores, né, dessa matriz A e os autovalores correspondentes. Então, os autovetores seriam o 1 e os autovalores, os lambdas, né? Do ponto de vista, assim, mais de interpretação, né? Toda vez que eu multiplico uma matriz por um vetor, o que eu estou fazendo é uma rotação, alguma movimentação daquele vetor no espaço, a grosso modo, do ponto de vista de álgebra linear. Então, quando eu tenho lá, sei lá, vários vetores no espaço aqui, né? Vou desenhar vários vetores aqui. E aí, quando eu multiplico isso aqui pela matriz A, os vetores que só vão mudar o tamanho deles, ou seja, esse cara aqui, ao invés dele ir até lá, ele vem até aqui, ou muda só o sentido, mas continua, né? Com essa direção aqui, o vetor que tem essa característica é um chamado autovetor. Qualquer outro vetor que sofrer uma rotação quando multiplicado pela matriz A, ele não é um autovetor da matriz A. Tá? Então, os autovetores é como se eles fossem uma propriedade intrínseca daquela matriz, é como se eles caracterizassem aquela matriz, né, do ponto de vista de álgebra linear, né? Então, até do nome em inglês, né, que acho que vem do alemão, inclusive isso aqui, né, que é eigendecomposition, né? Esse eigen aqui, né, vem de próprio, né, de uma coisa própria da matriz, né? Então, qual é a característica própria daquela matriz em termos de vetores, né, e quanto que valem os autovalores correspondentes àqueles autovetores, né? É como se fosse uma identidade daquela matriz, né? Tá, isso aqui, né, enfim, é só um lance da álgebra linear, estou só recapitulando isso aqui para falar um pouquinho para vocês sobre isso, que eu acho que é uma interpretação importante. Então, assim, ó, quando eu chego nessa solução aqui, ó, se eu fizer a decomposição em autovalores e autovetores da matriz S, o primeiro autovetor correspondente ao maior autovalor é o 1. Então, se eu tenho a minha matriz X dos dados de entrada aqui, né? Em cima dessa matriz X, eu calculo lá a matriz de covariância. Para fazer isso, é só pegar uma funçãozinha tipo cov, aqui, sei lá, do NumPy lá, né? X, beleza. Montei a matriz S. Em cima dessa matriz S, se eu fizer a decomposição em autovalores e em autovetores, né, e pegar o maior autovetor correspondente ao maior autovalor, aquele cara é a primeira direção de máxima variância, é o 1. Né? Basicamente isso aqui. Se eu for repetindo esse processo para tentar achar quem é o 2, né, levando em conta que agora vou tentar achar a segunda direção de máxima variância, com norma unitária e ortogonal ao 1, ó, a ortogonalidade aqui, ó, produto interno é nulo, esses caras são ortogonais, né? Eu vou ver que isso aqui corresponde ao segundo maior autovetor da matriz S, e assim sucessivamente. Então, a PCA basicamente consiste em construir a matriz de covariância, uma formulazinha, né? A fórmula é essa aqui, inclusive, se vocês quiserem saber, né? Faz essa matriz de covariância aqui. Em cima dessa matriz de covariância, faz a decomposição em autovalores e autovetores, pega os maiores autovetores com os maiores autovalores correspondentes, esses caras vão ser a dimensão de projeção. Então, a matriz W, que é a matriz de transformação, ela vai ser uma matriz que vai ser composta pelos maiores autovetores, né? Maiores no sentido de que tem os maiores autovalores correspondentes. Tá? Meio confuso esse papo aqui, mas essa é a história da PCA, né? Tem uma matemáticazinha por trás aí, mas eu acho importante mostrar ela para entender da onde que vem a decomposição em autovalores e autovetores, que é a origem da PCA.
Tá? Foi muito rápido? Perguntas aí, pessoal, sobre esse negócio? Aí depois dá para aplicar uma seleção de características e trás para frente, né? Pode também. Se as melhor que no começo. Uhum. Minha dúvida era, a gente usa a PCA para transformar os dados ou para entender quais features tem mais, são mais representativos? Isso eu não entendi muito bem. As duas coisas, né? Quando você usa PCA, você vai... O que a PCA faz? Esse é o ponto-chave. A PCA vai encontrar os dados de máxima variabilidade. Beleza? Então, você pode usar... essa é a interpretação dela, ponto. Não tem outra a não ser essa, assim, do ponto de vista matemático, do que ela significa, tá? Então, quando você olha o primeiro autovetor da transformação, ele é o de máxima variação. O segundo autovetor vai ser ortogonal a ele, a segunda direção de máxima variação. Se tivesse mais, você vai concatenando esse negócio aí ortogonalmente e vai ser sempre as dimensões de máxima variabilidade. Beleza? É isso que a PCA fornece. Agora, você pode pegar, por exemplo, essas dimensões de máxima variação e usar só elas a partir da transformação que ela fornece, né? Usar só elas para fazer a tua classificação. Então, por exemplo, eu fiz aqui a dimensão PC1, encontrei a PC1, projetei meus dados aqui, vou fazer as minhas análises de agora em diante só usando o PC1. Aí monto meu classificador em cima de PC1, eu vou lá, sei lá, faço qualquer análise em cima só de PC1. Esqueci X1 e X2 e estou usando só PC1. Então, quando eu terminar de fazer isso, a matriz que eu vou usar para treinar vai ser aquela W lá, que está mais para frente. A matriz que você vai usar para treinar é a matriz Z. A W é a que fornece a transformação. Ó. Tá. W transforma X em Z. O que você vai usar é Z. Uhum. Beleza? Entendi. Uhum. Beleza. Mais perguntas aí, pessoal? Eu vi que no caso foi feita uma normalização. O primeiro passo é normalizar cada uma das dimensões, né? Boa. Uhum. Isso é necessário porque senão os coeficientes vão ficar muito grandes ou realmente o método não funciona? Cara, isso aqui na verdade tem a ver com um problema de escala que às vezes aparece na PCA, sabe? Essa para ter média nula e variância unitária, ela ajuda porque às vezes você pode ter features que estão numa escala muito grande e outras que estão numa escala bem pequenininha, e aí essa diferença na hora de fazer ali a decomposição em autovalores e autovetores, às vezes dá umas encrencas ali do ponto de vista numérico, sabe? Então isso aqui é mais para dar uma ajeitada nos dados ali, para ficar todo mundo mais ou menos na mesma proporção. Tá? Tá. Daí, com o dado normalizado, a gente vai ter essa matriz de transformação, né? Que vai transformar o espaço X no espaço U. Qual é o nome que você deu? U, Z. Né? Z. Uhum. Então, essa matriz de coeficiente, a gente consegue extrair alguma informação dali, porque, assim, pelo menos a primeira dimensão transformada, ela vai ser a mais importante. Vai. E os coeficientes maiores, que multiplicam as suas features X, talvez indique que elas sejam mais importantes para a maior variância. Talvez isso, então, assim, ó, os coeficientes que são os autovalores, tá? Então, os autovalores que são maiores, o maior autovalor, ele corresponde a um autovetor, certo? Sempre existe essa relação na decomposição em autovalores e autovetores. Cada autovetor tem o seu autovalor correspondente. Então, o cara que tem o maior autovalor, ele vai estar relacionado a um autovetor, e esse autovetor vai ser a primeira dimensão de máxima variabilidade. Então, essa é a interpretação. Tá. Aí, o segundo autovalor vai estar relacionado à segunda dimensão de máxima variabilidade, que é ortogonal à primeira. Tá bom. Essa é a interpretação que você pode ter. Agora, isso tem relação com features? Não. Isso tem relação somente na matriz de transformação. Você não tem como você olhar não tem como você olhar para os autovalores e falar alguma coisa sobre as features, tá? Do ponto de vista do que eu estou mostrando aqui, tá?
Eu pensei que sim, porque eu vi algumas pessoas, por exemplo, numa rede neural, dizerem que as features que tinham mais coeficientes em relação à entrada significava que aquelas features eram mais importantes. Eu pensei que dava É, para extrapolar isso. não, no caso da PCA não, porque isso aqui está relacionado particularmente com uma decomposição em autovalores e autovetores. E aí a interpretação é essa que eu te falei, tá? Entendi. No caso de uma rede neural, que você está falando que às vezes assim, ó, tem um cara lá, um neurônio, está conectado a vários caras aqui, e aí eventualmente os pesos desse cara aqui são maiores do que esse outro aqui. É, E se isso corresponde a uma feature e isso a outra, de repente essa diferença de magnitude nos pesos pode indicar que esse cara aqui é mais relevante do que esse, né? isso. Então não vale para PCA, tá? Entendi. Não, não vale, porque a PCA ela tá por trás dela uma decomposição em autovalores e autovetores. É uma coisa analítica, né? Uhum. Então, os autovalores e autovetores têm essa interpretação, ponto, né? Não dá para associar com mais nada fora isso que eu te falei, tá? Entendi. Obrigado. Beleza. Então, assim, ó, gente, aqui é meio confuso, mas, enfim, a história da PCA eu sei que num primeiro momento pode ser meio complicadinha, mas a interpretação tá aqui, tá? Aí eu tô colocando um exemplo aqui, ó, só para dar um gráfico, né, do que seria. Tenho meus dados em duas dimensões, encontrei a primeira dimensão de máxima variância e a segunda, tá? Essa tem um alto valor bem maior do que essa aqui, inclusive eu estou representando isso pelo tamanho do vetorzinho ali, tá? São ortogonais um ao outro e tal. Aí, beleza, ó, vou projetar os meus dados na primeira dimensão de máxima variância, ou seja, vou pegar cada pontinho desse aqui e vou projetar ele lá. A projeção é sempre ortogonal também, né? Isso aqui é uma outra restrição importante lá da álgebra linear. Beleza, vou projetar todo mundo aqui. Como que fica o dado nessa uma dimensão? Tá aqui, ó. Essa é a maior variabilidade que eu consigo ter dos dados projetando em uma dimensão só. Mas eu quero projetar os dados nessas duas dimensões. Quero fazer a transformação completa. Sair dessas duas features aqui e ir para as duas features da PCA. Tá aqui a projeção. Aqui não tem muito sentido porque a gente está buscando aqui, mas esse tem, né? Ó, beleza, projetei em uma dimensão só, a dimensão que mantém a máxima variação dos dados lá naquele espaçamento ali, né, que eu estou buscando. E quem que é esse cara aqui? Esse cara azulzinho, primeira dimensão. Ele é o autovetor correspondente ao maior autovalor da decomposição da matriz de covariância S, que eu monto a partir dos dados. Tá? Tem alguém tentando entrar aqui. Beleza isso aí, pessoal? Deu para ter uma ideia aí da PCA? Mais alguma dúvida aí? Alguém consegue enxergar algum problema que eventualmente ela pode ter? Bom, eu pensei que se fosse usar uma Random Forest aí, ela poderia separar linearmente o primeiro caso e o segundo caso não, em algum tipo de dado, mas É. pode ser que melhore também, depende dos É. dados. É difícil de saber, né? Porque só testando mesmo, né? E como a gente não enxerga as coisas, né? Teria que testar mesmo. Mas eu já vou falar desse ponto que você comentou aí. Já vou trazer ele de novo aí. Uhum. Aí uma outra questão que às vezes aparece assim, beleza, vamos supor que eu tenho, sei lá, o dado com 14 features, né? E aí a pergunta é, beleza, tenho 14 features, mas eu quero projetar na dimensão da PCA. Quantas componentes da PCA eu uso? Uso uma, duas, três, 10, né? Quanto que eu uso, né? Então, na prática, o pessoal usa uma regrinha que é a quantidade da variância que é retida ou explicada. Putz, essas traduções aqui são sempre complicadas, né? Por cada componente da PCA. Então, como que é essa conta, né? Eu vou pegar os autovalores, né? E vou sempre dividir pelo acumulado, digamos assim, né? Então, primeiro só tenho o maior autovalor, então essa vai ser a variância.
o segundo eu vou ter o primeiro e o segundo, e assim sucessivamente, né? Eu posso ir fazendo essa cumulativa aqui, né, dos autovalores. Então, o primeiro autovalor retém quase 40% da variabilidade dos dados, o segundo e o primeiro somado já chega a quase 60%, e assim sucessivamente. Então, em geral, o pessoal fala o seguinte, ó, beleza, se você quiser reter, sei lá, 95% da variância, de repente, sei lá, você teria que usar ali, não sei, 9 componentes, 8, sei lá, tô chutando aqui, né, um valor, né? Então, o número gira em torno disso aqui, né, 95% da variância e tal, né, o que o pessoal usa na prática aí. Então, eu vou tentar reter essa quantidade de variância nos dados. Então, da variância que eu tinha original, 95% da variância vai ser retida nos dados projetados, né? A variância, né? Veja, variância não é separabilidade, tá? No contexto de classificação, eu já vou explicar o porquê, né? É a distribuição, é o espalhamento desses dados no espaço, né? Então, essa é uma regra aí para você entender como escolher quantas componentes da PCA você vai manter, né? Acho que isso aqui eu já expliquei. Deixa eu falar do código aqui, então, um pouquinho para vocês. Então, o código, deixa eu pegar o código da PCA. Aqui tem ó, os códigos da parte de feature extraction. Então, assim, né, se você tem um dataset lá, organizou, né, fez toda a tua estruturação do dataset lá, né, tem uma parte aqui que eu faço a PCA na mão, né, que é fazer a decomposição em autovalores e autovetores e tal, né, dá para vocês darem uma checada aqui, mas olhando direto para o scikit-learn lá, né, eu tenho o PCA lá dentro dele, importo ali, crio objeto, e aí para treinar, basicamente fazer esse fit transform aqui em cima dos dados, tá? Aí ele fornece ali a quantidade dos dados que são explicados, você pode escolher ali o número de componentes que você quer reter, por exemplo, vou fazer só com 2 componentes, né? Aí vou transformar os dados, esse cara aqui transformado vai ter só 2 componentes da PCA, tem que fazer isso para o treino e para o teste, e aí pego os dados originais lá, né? Ploto na PCA e aí construo um classificador em cima dos dados projetados só em 2 dimensões da PCA para um dataset que tinha, sei lá, 13, 14 features ali, né? Então, esse seria o fluxo que você usaria ali para fazer a PCA, caso você quisesse usar ela como parte inicial do teu processo. Então, saí de 14 features, fui para 2 aqui e treinei meu modelo em cima dessas 2. Só para mostrar qual que seria o fluxo, tá? Qual que é a ideia desse negócio. Vou falar, Emanuel. Professor, se a PCA tira a interpretação das features, como é que eu faço a leitura das classes após a aplicação? As classes não tem problema, né? Porque, assim, a classe 0, 2 e tal, né? Você ainda consegue saber, para cada exemplo, né? Quando você faz a transformação, pense que você tem uma matriz que originalmente ela vai ter, sei lá, 10 features e 100 exemplos, né? Então, você tem os labels aqui para cada linha, né? Você tem um vetor de labels que tem o tamanho 100, beleza? Quando você faz a PCA, você vai para 100 para 2, por exemplo, né? Você continua tendo os mesmos 100 aqui, ó, do teu vetor de labels. Então, você sabe o que cada linha representa. Isso você não perde. O que você perde é que agora você representava esses caras com 10 dimensões e agora você usa 2. Mas o label está aqui ainda, ó. Você sabe, isso você mantém, né? Porque como ele corresponde a cada um dos exemplos, transformou aquele exemplo para outro espaço, ele continua sendo classe 1. Transformou para outro espaço, ele continua sendo classe 2. Então, isso não se perde. Beleza? Beleza. Então, eu posso construir o classificador aqui com essa nova matriz sem problema nenhum, né? Aqui se mantém. Ali, por exemplo, você escolheu duas, o PCA1 e o PCA2 para fazer Uhum.
classificar, mas eu ainda teria que continuar tendo o dataset inteiro com todas as features para chegar na PC1 e PC2 ou não? Não, uma vez que você transformou, o que você pode guardar é só a matriz de transformação. Mas eu digo quando eu for, não para fazer o modelo, quando eu estiver usando já. Quando você Eu vou estiver ter usando, você vai coletar os dados, vai ter as suas features e você vai ter a tua matriz de transformação. É isso que você vai guardar só. Aí, quando você tem os novos dados, qualquer novo dado, você só vai multiplicar ele pela matriz de transformação e aí fazer a classificação com... Mas minha dúvida é assim, quando eu faço a matriz lá, eu tenho Uhum, todas as features, tem as duas, sei lá, vamos supor que tem as 2.000 features que você deu exemplo aham, antes. uhum. Eu ainda vou ter que continuar tendo as 2.000, mesmo que eu use só PC1 e PC2. Você vai continuar coletando os dados da forma como eles foram concebidos inicialmente. Então, se tinha 1.000 features, 2.000 features, vai ter que continuar coletando eles dessa maneira. Porque só em cima disso aí que você vai aplicar a PCA, certo? Aham. Então ainda isso aqui, você começou a aula mostrando aquele exemplo ali onde que você escolhia, né, fazer o teste, escolhia entre as features que você tinha, qual que era as mais Uhum. relevantes. Se eu quiser realmente diminuir o número de features, eu ainda tenho que fazer aquilo lá. Como eu disse, né? O feature selection, ele é uma coisa, né? Uhum. O feature extraction, ele é a outra, né? Então, se você, de fato, se o teu objetivo é diminuir o número de features desde o início, já para simplificar, sei lá, até o teu processo de aquisição, aí talvez o feature extraction possa ser um problema, porque você, como você concluiu aí, você precisa continuar coletando todas as features, né? Uhum. Entendi. Então, pode ser uma limitação, né? Uhum. Beleza. Beleza? Bom, beleza. Então, deixa eu falar. Tem o LDA aqui ainda, né? E tem mais alguns caras aqui, mas eu vou tentar passar um pouco mais rapidinho nesses outros aqui. Então, assim, ó, problema da PCA, né? Vamos imaginar o seguinte cenário. Eu tenho aqui meus dados da classe azul e da preta aqui, né? Ambos têm a principal componente aqui, ó, nesse A0, né? Então, tá aqui. Quando eu projeto esses caras aqui da classe azul no A0 ou da classe preta no A0, o que acontece com os dados representados nessa uma dimensão? Vou embaralhar todo mundo aqui, né? Então, ó, isso aqui é muito importante, ó. A máxima variância não implica, né? Isso aqui não acontece na máxima separabilidade. Eu estou mostrando aqui um exemplo do porquê que não, tá? Então, às vezes, a PCA ajuda, né? A variância ali pode ajudar. Ela, em geral, é sempre bom tentar, né? Mas não existe uma garantia de que a máxima variância vai fornecer a máxima separabilidade. Inclusive, ela pode embaralhar os teus exemplos. Nesse caso aqui, ó, a melhor solução seria, ao invés de projetar na máxima separabilidade, nessa dimensão que está aqui, ó, na máxima variância, né? Projetar numa dimensão que mantém a máxima separabilidade entre as classes, né? Não é a dimensão de máxima variância, mas mantém a separabilidade das classes, como está mostrado aqui, né? Então, veja que esse A0 é diferente desse A1 aqui, né? Então, o A0 é de máxima variância, o A1, máxima separabilidade, né? Então, a LDA, ela entra bem nesse contexto. Ela, desde o início, leva em consideração a classe. Então, antes a PCA não levava em consideração as classes. A LDA passa a considerar as classes. E o que ela tenta buscar, então, é a separabilidade das classes, tá? Ela tenta buscar essa informação que está aqui, tá? Então, num exemplo aqui, né? Se eu fosse fazer a PCA para esses dados aqui, a dimensão da PCA estaria aqui, eu ia embaralhar todos esses dados aqui, e fazendo na direção da LDA, que é esse vetorzinho verde que está aqui, ó, eu estou projetando os dados aqui, ó, e mantenho a separabilidade entre eles. Tá? Então, essa é a diferença principal entre a LDA e a PCA. A LDA foca na máxima separabilidade, e para fazer isso ela precisa da informação da classe. Tá?
Mas isso não invalida aí a PCA, né? Em geral, inclusive, ela funciona muito melhor que a LDA em vários casos, né? Então, assim, do ponto de vista prático, é sempre interessante testar a PCA, né? Sempre vale, né? Matematicamente, o que ela faz, tá? Isso aqui eu vou passar um pouco rapidinho, porque é até um exercício para vocês aí depois darem uma pensada, né? A formulação dela, o que ela vai tentar fazer? Ela vai tentar maximizar a separabilidade, tá? Então, para fazer isso, ela leva em conta a subtração do vetor de médias ali da classe 1 e 2. Então, esse pontinho aqui seria a média da classe 1 e esse pontinho aqui seria a média da classe 2. Ele usa essa diferença aqui para ser a métrica de separabilidade, tá? Então, ele tenta maximizar essa separabilidade e, em paralelo, ele faz outra coisa aqui, ó, que é maximizar o inverso da variância, né? Então, ele tenta, no fim das contas, minimizar a variância de cada classe, tá? Então, além de maximizar essa separabilidade, ele vai tentar deixar as classes o compacto possível, o contrário da PCA, né? Então, além de encontrar a região que dá a máxima separabilidade, aonde que eu consigo compactar ao máximo aquelas classes nessa direção de projeção, tá? Então, aqui em cima está separabilidade e aqui embaixo está compactação. Então, eu vou separar e para cada classe eu vou tentar compactar ela o máximo possível, né? Aí aqui, ó, eu abro um pouquinho, né, as equações, então eu abro o que é o S, né, como que eu determino o Y, o M, o vetor de médias lá, né, que daí já é o vetor de médias projetado e tal, né? Aí eu reformulo esse cara aqui em função de duas matrizes, SB e SW. Todas as definições de todas essas matrizes estão aqui, tá? Uma matemática, assim, que tem que ir substituindo as coisas aqui para chegar nessa relação. E aí a solução, o W, né, o vetor de projeção aqui, né, a transformação, né, que vai fornecer essa projeção, ele é proporcional a essa matriz SW inversa e a subtração das duas médias, né? O exercício que vocês vão ter que ter, que vocês vão fazer para essa semana, uma parte deles, é tentar abrir um pouquinho esse equacionamento, né, dar uma olhada nesse equacionamento, ver como é que chega nessa resposta aqui e interpretar o que significa essa resposta, tá? Então, por conta disso, eu não vou abrir mais essa explicação, eu acho que o caminho das pedras está aqui, tá? Se alguém tiver alguma dúvida dessa parte do exercício, isso aqui está lá no livro do Bishop, tá? Então, já vou anotar aqui que a dedução detalhada no livro do Bishop lá, né, de Pattern Recognition lá e tal. Então, você pode dar uma conferida lá nessa interpretação, mas é um exercício que eu queria forçar vocês para ir um pouquinho mais na matemática e depois na interpretação do que essa matriz SW está fazendo, tá? Mas, como eu disse, esse é o exercício. Então, o algoritmo da LDA é relativamente simples ali, é fazer a decomposição daí da matriz, né? Mas isso também vai ser consequência da análise que vocês vão fazer. Como eu disse, exercício. E aí, aqui nos exemplos dos códigos, tem um exemplinho, então, da LDA, tá? Passo a passo. Então, aqui, se você ficar com dúvida também na parte da resolução do exercício, esse passo a passo pode ajudar. E aí, ela tem aqui algumas interpretações que você pode tirar lá também das features, faço a mesma transformação que eu faço lá com a PCA, comparo uma com a outra e tal. Para esse exemplo em particular aqui não tem tanta diferença, ambas dão bons resultados, né? A LDA é um pouquinho melhor que a PCA, mas como eu disse, não é regra, né? O que eu faço sempre, se eu quero aplicar algum método de feature extraction, testo PCA, testo LDA e depois vejo ali o que funciona melhor para o meu caso, mas sempre uso essas duas como padrão inicial, como referência inicial de teste, tá? Então, essa parte mais matemática da LDA aqui fica como exercício para vocês, tá? Para fechar aqui, deixa eu falar rapidinho da kernel PCA, né, que é um outro caso aqui, né? Então, a kernel PCA, ela é
a ideia da versão kernel, né, de qualquer coisa, sempre está relacionado com a não linearidade, tá? Então, sempre quando eu falar de kernel, eu estou falando de não linearidade. E quando que eu posso usar o kernel? Toda vez que eu tenho um algoritmo que eu consigo escrever ele, as features entram no algoritmo somente como produto interno, né? Eu não tenho nenhuma parte do algoritmo que usa somente as features isoladas, elas sempre entram na formulação como produto interno. Se isso acontecer com algum algoritmo, eu posso ir lá e usar o kernel, em vez desse produto interno, e naturalmente eu consigo essa característica não linear. Então, nesse caso aqui, se eu pegar a PCA, escrever tudo em termos de produto interno, né? Conseguir escrever o algoritmo dessa maneira, eu posso fazer uma versão da PCA que é a versão kernel, não linear. E aí, que característica que ela tem? Ela tem uma característica que ela pode projetar dados nesse manifold aqui, né? Nessa coisa não linear, que ao invés de projetar na máxima variabilidade, eu vou estar projetando numa coisa não linear, né? Muito embora, por causa da PCA, lá no espaço de alta dimensionalidade, espaço do kernel lá, né? Isso aqui seria uma reta, tá? Mas sem entrar muito nessa discussão, aqui no caso, uma interpretação mais direta, eu estaria projetando numa coisa não linear. E que tipo de situações que isso aqui pode ser interessante, né? Vamos imaginar que, eventualmente, os dados, né? Vou pegar até aquele primeiro exemplo lá, né? Que eu tinha no início da aula aqui, ó. Vamos supor que eu tenho os dados com essa cara aqui, né? Distribuídos nesse formato. Eventualmente, se eu projetar esses caras aqui nessa parábola aqui, né? Eu posso diminuir a minha dimensionalidade e estou projetando esse negócio aqui mantendo a separabilidade dos dados, né? Como se eu estivesse desdobrando essa parábola, né? Linearizando ela ali, né? E projetando os dados em cima dela, né? Isso é possível de fazer com uma coisa não linear, tipo a kernel PCA, tá? Se eu fosse projetar na PCA isso aqui, eventualmente eu estaria projetando numa reta aqui, ó, e os dados todos estariam dentro desse range aqui, né? Então estaria todo mundo aqui. Se eu estou projetando nesse manifold e desdobrando ele, possivelmente eu estaria tendo uma variabilidade bem maior, né? Eu conseguiria desdobrar esse negócio aí e espalhar melhor esses dados nessa projeção, tá? Esse é o tipo de vantagem aí que você pode ter com uma projeção não linear, que a kernel PCA é um dos casos que fornece, tá? Então, como que é feito, né? O ponto principal é aquela história que eu falei para vocês. Se você consegue escrever como um produto interno, se você consegue pegar todas as suas features e escrever como um produto interno, aí é só você vir aqui e trocar isso aqui pelo kernel. Em vez de fazer o produto interno, faz o kernel, né, sei lá, x e x tracinho ali, né? Então, como a PCA parte da matriz de covariância, e a matriz de covariância é escrita totalmente por meio de produto interno, eu posso escrever a definição da matriz de covariância por meio do produto interno, né? Isso aqui permite construir lá o que seria um mapeamento e tal, né? Mas ao invés de fazer o mapeamento, eu simplesmente venho aqui e aplico o kernel. Então, toda vez onde aparece x transposto, ou x transposto x aqui, né? Eu troco pela operação do kernel, né? E aí, o que eu vou fazer, ao invés de fazer a matriz de covariância, é a matriz do kernel. Então, é uma decomposição em autovalores e autovetores da matriz de kernel, né? E aí, naturalmente, eu consigo, ao invés de fazer uma projeção linear, fazer uma projeção não linear com a kernel PCA, tá? Já vou mostrar qual que é a vantagem disso. Tem alguns detalhes aqui, tá? Dessa análise que eu vou pular um pouco, que isso aqui é uma história meio longa. Mas como que você faria kernel PCA? Então, ao invés de você montar a matriz de covariância, você vai montar a matriz do kernel. Que kernel? Qualquer um. Pode ser o gaussiano, pode ser polinomial e tal. Aqui eu estou com o kernel gaussiano. Escolho um parâmetro para ele aqui, ó. E aí monto a matriz de kernel, tá? E aí faço a decomposição em autovalores e autovetores dessa matriz aqui, tá? Mesmo esquema da PCA. Isso aqui, naturalmente, vai fornecer uma versão não linear da PCA. Tem só um detalhe que é esse que eu vou pular aqui, ó.
que quando a gente faz remoção da média e variância unitária lá na matriz de covariância, quando eu pego a matriz de kernel, fazer isso é um pouco chato, né? É um caminho um pouco diferente aqui. Então, tem uma continha aqui, né? Mas só o único detalhe que eu vou falar é esse, né? Isso aqui seria análogo a fazer a remoção da média, né? E a variância unitária para o caso da kernel PCA. Como isso aqui é uma operação lá no espaço do kernel, é uma matemática meio chatinha aqui que tem que abrir. Mas, em termos de interpretação, é como se fosse isso aqui. E do ponto de vista geral, o que importa é que a única diferença principal é que ao invés de você fazer a construção ali no espaço da matriz de covariância, você vai fazer com a matriz de kernel, que é construída por meio dessa expressão que está aqui. Tá? Então, beleza. Então, se a gente for olhar o código lá, né? Deixa eu pegar a kernel PCA aqui. Não sei se o meu código tá tão legal aqui para esse caso aqui. Deixa eu ver se eu acho um Google Imagens aqui que talvez seja mais legal para a gente ver o efeito prático dela, né? Ó, alguns efeitos legais que a gente consegue quando a gente trabalha com a kernel PCA ao invés da PCA. Ó. Deixa eu ver se esse cara aqui... Não, esse não tá legal. Eu vou pegar esse aqui, ó. Comparação entre kernel PCA e PCA. Se eu pegar dados de duas classes, né, que estão, né, nessa, tipo um círculo aqui, né, se eu aplicar PCA em cima desses dados com duas dimensões, eu não consigo fazer nada, né, porque se eu imaginar que as dimensões de máxima variabilidade estão aqui, ó, aqui e aqui, né, e transformar os dados, o que eu obtenho é a mesma coisa. Agora, se ao invés de eu pegar a matriz S de covariância, pegar a matriz de kernel, né, com algum kernel, por exemplo, gaussiano, e fazer a kernel PCA, veja que eu consigo pegar os dados da classe azul jogar para cá e da classe verde jogar para cá. E aí até um classificador linear aqui separaria uma classe da outra. Tá? Esse é um efeito, né? Existem várias outras distribuições que eu consigo aqui, digamos, desdobrar essas coisas aqui, né? E projetar os dados em espaços aqui que fornecem uma separação linear. Olha esse aqui que interessante. Eu tenho os dados em círculos aqui, né? Se eu usar um kernel polinomial para fazer a kernel PCA, separo linearmente esses caras aqui, ó. Né? Enquanto que se eu fizer uma PCA linear, mantém aquele embaralhamento. Um kernel gaussiano também fornece essa separação. Então, o simples fato de eu fazer a decomposição em autovalores e autovetores da matriz de kernel, ao invés da matriz de covariância, né? Fazer uma kernel PCA ao invés de uma PCA, eu consigo projetar os dados numa espécie de um manifold, né? Como se estivesse projetando eles em cima desse círculo aqui, né? E desdobrando, projetando e desdobrando, desenrolando, né? Então, quando eu faço isso, ó, consigo colocar os caras aqui, né? Consigo colocar os vermelhos para cá, e assim sucessivamente, né? Então, inclusive em regiões diferentes do espaço aqui, né? Essa é a característica interessante da kernel PCA. Essa é a diferença fundamental entre elas, tá? É uma diferença bem importante, né? Como você faz para saber isso? Só testando, né? Teria que testar, né? Olhar os dados para ver o que acontece, né? E por último, eu queria falar rapidinho do t-SNE lá, que é o que eu falei do Lawrence lá, né? Ele também é um método de redução de dimensionalidade. Eu deixei um videozinho que explica aqui passo a passo. Ele é um método longo, né? Para entender, ele não é tão trivial assim, né? Mas ele é um dado que ajuda, ele é um método que ajuda bastante na parte de visualização. Eu não uso ele muito para redução de dimensionalidade, porque ele computacionalmente é bem custoso, mas para visualização de dados ele é muito útil. Tá? O que seria a visualização de dados? Vamos supor que a gente pegue lá o dataset do MNIST lá, né? O MNIST não lembro exatamente a dimensão total dele aqui, acho que esqueci a dimensão das imagens aqui, mas se você transformar essas imagens aqui em vetores, né, concatenando aqui, chega na ordem de 700
né? Como se fossem 700 features. Cada pixel é uma feature, né? Se eu pensar dessa maneira, né? Chego na ordem de alguma coisa perto de 700 aqui, né? Transformando a imagem num vetor único, né? Acho que é 28 por 28. Né? Então, transformando isso num vetor, chegaria, sei lá, 700 e alguma coisa. Beleza. Então, se eu pegar esses caras aqui que tem essa dimensão aqui, ó, e aplicar o t-SNE, que é um método de visualização de dados, né? E tentar sair dessas 700 para 2 dimensões, o que o t-SNE faz? Ele tenta manter a distribuição original dos dados. Então, imagine que os dados têm uma determinada distribuição no espaço original. Ele tenta pegar aquele espaço em 2 dimensões e tentar manter aquela distribuição original no espaço em 2 dimensões. Então, ele tenta, do jeito que o dado está comportado lá na alta dimensão, ele tenta manter nas duas. E aí, quando ele faz isso, ele mantém a informação das classes, tudo, né? Quando ele faz isso aqui, ó, ele consegue falar o seguinte, ó, os dígitos 3 lá do MNIST, que né, são caracteres aqui de números, né, de 0 a 9, né? Os números 3 estão aqui, os números 9 estão aqui, o 0 aqui, o 1 lá e tal, o 4, enfim, né? Existem alguns, por exemplo, o número 1 que estão aqui, né? Perto até do 2, eventualmente a gente poderia até pegar essas imagens e observar o que acontece com elas, né? Dar uma ideia do que pode estar acontecendo. Isso aqui não é uma verdade absoluta, porque é um método numérico que tenta aproximar distribuições, tem erros, tem, né, problemas de transformação aqui, mas às vezes uma primeira visualização dos dados, né, com o t-SNE aqui, pode te ajudar a enxergar o que está acontecendo com as tuas classes. Ó, classe 1 aqui, beleza, mas tem alguns que estão longe. O que será que está acontecendo com esses caras? Você pode ir lá e olhar as tuas imagens para ver se, de repente, a coleta está ruim, né, ou alguma coisa aconteceu com aquela imagem que deturpou ela, né. Sei lá, os números, ó, o 0 está muito bem comportado aqui, então é uma classe que talvez não dê problema. Então, para uma análise mais qualitativa, esse que é o lance do t-SNE, qualitativa, ele pode ajudar, tá? Pode dar um bom norte, tá? E é assim que eu uso ele. Não uso como redução de dimensionalidade, como parte do processo, porque, enfim, tem algumas limitações que ele traz aí que dificultam um pouco. Principalmente na parte de tentar aproximar distribuições. Isso é meio, né, um pouquinho complicado, ele erra bastante, às vezes você pode tomar conclusões precipitadas por conta do erro dele, e não por conta da distribuição real dos dados. Mas para visualização, análise qualitativa, ele é ótimo, tá? Deixei um videozinho aqui que tem uma explicação um pouco mais detalhada sobre ele, quem quiser estudar mais e for usar esse método, pode ser interessante ver esse vídeo. E aí o material do Lawrence lá, que eu mostrei antes, ele também tem bastante coisa, tem bastante aulas dele mesmo ali que explica bastante esse cara aqui. Professor? Oi. Assim, falando hipoteticamente, vamos supor que essa classe 1 aqui, que é a laranja, ela tivesse embebida, ela tivesse dentro da classe 6, mais ou menos como é, por exemplo, um ovo frito, assim. A minha conclusão seria que essas classes são extremamente semelhantes e difíceis de separar. Então, a tua pergunta é boa porque ela já vai falar exatamente o que eu quero que vocês tenham em mente em relação ao t-SNE. Se isso acontecesse, o que você está falando é que uma classe estaria aqui, sei lá, aqui, né? Isso pode dizer que as tuas classes são muito semelhantes, você pode ter essa interpretação, tá? Eventualmente, para você ter essa certeza, você poderia pegar só essas duas classes aqui, ó, e tentar treinar um classificador com as features originais lá, sem fazer redução nenhuma, e ver se algum classificador consegue separar uma classe da outra. Tá? Isso seria a forma de você checar isso, né, com as features originais. Tá? Porque isso aqui também pode ser um erro do t-SNE. Ele não conseguiu achar uma maneira de representar essas duas classes em 2 dimensões, tal qual elas estão lá no espaço original. Então, às vezes, você pode estar tomando uma conclusão que elas estão embaralhadas, quando, na verdade, é um erro do t-SNE. Então, esse teste aqui, ó, é o que mataria a tua dúvida. Beleza? Obrigado, professor. Então, muito cuidado com o t-SNE, muito cuidado com essa interpretação. Não é bem assim. Ele erra bastante, nem sempre ele consegue aproximar. Então, tem que ter
essa desconfiança sempre ligada aí, né? Então, sempre tem que ter um double check das coisas aqui para ter certeza. Tipo, eu só provaria o verdadeiro, né? O falso, não. Tipo isso, né? Tipo, só Ou não isso. também, ou não também, sabe? Não dá para ter certeza que quando ela tá bem compactadinha ali, tá tão seguro. Pode ser, né? Pode ser uma boa indicação. E geralmente é, tá? Mas não dá para cravar na pedra, é isso que eu quero dizer, sabe? Mas quanto ao balanceamento, dá para tirar boas conclusões, né? Boas, ótimas. A análise qualitativa, ele é excelente, tá? Excelente. Ajuda muito. Né? Já é um começo para você, né? Bom, já deu um primeiro termômetro ali, né? Do que tá rolando, né? Rapaziada, eu vou fechar então essa primeira parte da aula aqui. Beleza? Vou parar a gravação também para depois colocar o vídeo lá. E a tarefa da